Nem toda herança brilha. Algumas sangram. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias do canal Locra. E hoje, convido você a descobrir os segredos que o tempo tentou enterrar. Prepare-se para mergulhar em herança de sombras. Porque a verdade não liberta. Ela marca. Ela condena. E às vezes, mata. Capítulo de hoje, Mármore e Sangue. Enquanto Calista permanecia hipnotizada pelo mundo além das paredes de vidro, um mar de sombras vivas e antigas, Elian desviou o olhar para o interior da cúpula. O chão de pedra negra refletia a luz como cacos de espelho molhado, distorcendo forma a chipaços em constelações partidas. Cada passo seu ecoava baixo, como se estivesse andando sobre o vazio de um céu esquecido. Jonas, por sua vez, emergiu de onde estava escondido. Foi então que se deu conta, com uma expressão entre o cômico e o inquieto, de que estivesse encolhido atrás de uma estátua. Uma entre muitas. Espalhadas por todo o salão subterrâneo, as esculturas surgiam das sombras como fantasmas presos em mármore. Algumas estavam quebradas, braços faltando, rostos rachados. Outras permaneciam intactas, em uma perfeição tão realista que causava calafrios. Pareciam congeladas no último instante de vida. Como se, de fato, fossem pessoas. Por que alguém colocaria isso aqui? Sussurrou Elian, passando os dedos pela face fria de uma estátua masculina, o gesto instintivo, reverente. Eles parecem vivos. É como o exército de terracota, murmurou Jonas, aproximando o rosto de uma figura feminina. Observava cada traço com uma curiosidade quase respeitosa. Safira ia pirar com isso. Elian levantou uma sobrancelha, surpreso por Jonas lembrar o nome de alguém da sala de história antiga. Calista, ainda em frente ao vidro, balançou a cabeça devagar, como despertando de um transe. O olhar que lançou a Jonas era um misto de surpresa e aprovação, algo raro vindo dela. Se estivermos certos sobre o que existe aqui embaixo, disse Calista, agora com a voz baixa, quase um pensamento em voz alta. Então essas estátuas não estão só para enfeite. São guardas. Vigias. Ela parou diante de um dos rostos petrificados. Se você quer esconder algo que jamais deve ser encontrado, jogue no fundo do mundo. E coloque um exército de mármore por cima. Jonas passou a mão pelos próprios braços, arrepiado. E eu achando que a coisa mais assustadora do dia ia ser ver o professor Hernandes cobrando trabalho no primeiro dia depois das férias. Tentou rir, mas a voz saiu tensa, forçada. Calista lançou-lhe um olhar de soslaio. Você tá mesmo fazendo piada? Agora, se eu parar de fazer piada, começo a tremer. E se eu começar a tremer, bem, provavelmente perco o controle da bexiga. Aí todo mundo perde. Dessa vez, Elian nem sorriu. Seus olhos estavam fixos, inabaláveis, no outro extremo do salão. Uma inquietação antiga pulsava no centro do seu estômago, como se algo, muito abaixo deles, muito além, estivesse começando a acordar. Ali, no limite do salão, erguia-se uma porta. Não uma entrada comum, mas dois portões colossais, mais altos que qualquer criatura que já tivessem visto, cravados em um arco de pedra escura. O metal da porta era negro como carvão molhado, mas não refletia luz. Ele a devorava, como um buraco de sombra em forma sólida. À esquerda, uma escultura de anja, não como as dos livros sagrados, mas de uma beleza silenciosa, quase humana, com asas abertas e o semblante sereno. Os olhos fechados, como se escutasse uma oração distante. Havia nela uma tristeza maternal, mas também algo definitivo, como a última palavra de uma sentença. À direita, o oposto. Um demônio esculpido com tanta precisão que chegava a parecer em movimento. O meio sorriso cruel, os dentes serrilhados expostos, os olhos semicerrados como quem vigia com escárnio. Suas garras estavam erguidas, prontas. Quase dava para ouvir o som que fariam ao rasgar algo vivo. Elian engoliu seco. Eu não gosto disso, murmurou Jonas. Isso parece o tipo de lugar onde, se você abre a porta, solta uma praga ancestral ou dá início a uma nova era de dor coletiva. Você tem medo de portas agora? Calista cruzou os braços e se adiantou, desafiadora. Mas a tensão em seu olhar desmentia a pose. Ela vasculhava cada relevo com os olhos, não como quem observa a arte, como quem procura um ponto fraco. Não é medo, rebateu Jonas, firme. É trauma preventivo. Ela ignorou o comentário. Passou os dedos delicadamente pelas bordas da moldura do portão, com a precisão meticulosa de quem sabia o que procurava, mesmo sem saber o que esperava encontrar. Deve haver algum mecanismo.
Alguma trava oculta, mágica ou mecânica. Ela se virou. Elian, consegue sentir algo. Como antes. Elian se aproximou. O ar mudava conforme se avançava, como se ficasse mais denso, carregado, difícil de respirar. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Quando parou diante da porta, sentiu uma pressão estranha, como se o próprio ar estivesse tentando empurrá-los para trás. Como se quisesse dizer fiquem fora. Inspirou devagar, o gosto metálico de ferrugem se espalhando na boca. Nada nítido, disse baixo, ajoelhando-se diante do entalhe central. Só uma força. Como se algo do outro lado estivesse empurrando. Esperando. E, ouvindo. Eles se entreolharam. E, por um segundo, o mundo pareceu segurar o fôlego com eles. Um estalo. Um lampejo. Um frio repentino na espinha. Elian parou. O salão brilhou em fragmentos dourados, refletindo nas poças escuras que se acumulavam sob seus pés. O chão, espelhado, irregular, feito de pedra antiga, parecia sussurrar sob seus passos. Um déjà vu apertou seu peito como uma mão invisível. E então ele se lembrou. O sonho. Os reflexos quebrados. As estátuas ao redor. O salão oval. Calista, de costas, indefesa. Virou-se bruscamente. E a viu. Ela andava distraída, os olhos presos nas esculturas, alheia ao que se movia na periferia da realidade. Jonas tagarelava algo sobre o exército de terracota, mas sua voz já era ruído distante. Elian não pensou. Nem gritou. Correu. Cada passo pesava como se atravessasse água densa. Tudo parecia atrasado, lento, abafado. Calista começava a se virar, talvez sentindo algo, talvez captando um reflexo no vidro. Mas era tarde. Elian lançou-se adiante, a mão erguida. E então, rasgando o ar como um sussurro de morte, ela veio, a flecha negra. Sem hesitar, ele colocou a mão entre ela e o destino. O impacto foi seco. Cruel. A dor veio como um trovão. A flecha atravessou sua palma e sangue espirrou, quente, vivo, manchando o ar. O choque o fez cambalear, colidindo com o ombro de Calista, que soltou um grito de susto. Elian! A voz dela quebrou o ar como vidro rachando. A flecha desfez-se no instante seguinte, como tinta seca soprada pelo vento. Mas o dano estava feito. A mão dele sangrava, um buraco limpo atravessava carne e ossos. Calista ajoelhou-se junto dele, puxando um pedaço da própria blusa e rasgando o tecido com os dentes. Não se mexe. Não. Sua voz tremia, mas suas mãos eram firmes. Isso vai parar. Vai parar. Vai parar. Que droga foi isso? Murmurou Elian, a voz rouca, os olhos perdidos entre a dor e a lembrança. O sangue escorria grosso, escuro, espesso demais. Uma gota caiu no chão. Uma só. Mas bastou. A pedra sob eles brilhou por dentro, como se tivesse sido desperta. Fios de luz dourada serpentearam pelo solo, como veias mágicas traçando símbolos esquecidos. Uma trilha se formou e correu em direção à porta colossal, que gemeu. Um rugido metálico preencheu o salão. As portas começaram a se mover, sozinhas, e o mundo pareceu prender a respiração. O som era grave, ancestral, como se os milênios arrastassem correntes. A pressão no ar duplicou, triplicou. O peito apertava como se estivessem sob toneladas de água. Jonas tropeçou para trás, olhos arregalados. Ah, não! Isso vai virar cena de pesadelo, não vai? Foi questão de segundos de Jonas falar que um som surgiu no salão. Um leve render de pedra raspando contra a pedra. Depois, o movimento. Não de forma natural, não como criaturas vivas. As juntas de mármore estalaram, os olhos vazios brilharam com um fulgor pálido, e a sala inteira, antes apenas imponente, se transformou num túmulo prestes a se fechar. Isso não é bom, murmurou Elian, recuando devagar ao ver uma das estátuas descendo do pedestal com um rangido seco. Elian, sussurrou Calista, o corpo tenso, a mão procurando a dele por reflexo, como quem busca um fio de realidade em meio ao impossível. Elian não respondeu. O sangue sumiu de seu rosto, mas seus olhos estavam firmes enquanto tentava controlar o sangue saindo do ferimento da mão. Ao lado dele, Calista já analisava tudo com o olhar rápido e concentrado, processando cada detalhe do ambiente enquanto o medo rugia nos ouvidos. Gente, alguém tem um plano que não envolva morrer esmagado? Perguntou Jonas, dando um passo para trás. Quantas? Quantas são? Mais estátuas despertaram, descendo dos pedestais com rigidez mecânica. Cada passo fazia o chão vibrar com um eco grave, como um tambor de execução.
A movimentação de cada uma era precisa, coordenada, como se tivessem esperado séculos para realizar o massacre para o qual foram esculpidas. O ar ficou denso, como se a própria sala prendesse a respiração. 32, disse Calista, depois de uma rápida varredura. 32 estátuas de mármore encantado. Todas armadas. Todas posicionadas em formato de cerco. Isso aqui não foi feito para ser visto. Foi feito para matar intrusos. Elian avançou um passo, colocando-se entre os amigos e as primeiras criaturas. Fiquem atrás de mim. Que ótimo plano. A gente morre depois de você. Jonas disse, erguendo um pedaço de madeira carcomida como se fosse uma espada sagrada. Enquanto isso, os olhos verdes de Calista escaneavam a sala. Teto abobadado com pilares espiralados, símbolos arcanos quase apagados esculpidos no chão, 3 relevos circulares acima das portas laterais, sol, lua e serpente. Todos gastos, mas com vestígios de pintura dourada antiga. O primeiro golpe veio de cima. Uma das estátuas aladas, antes parte do arco central, mergulhou com uma lança erguida, o mármore reluzindo sob a luz mortiça da sala. Elian puxou Calista e rolou com ela para o lado, o impacto explodindo atrás deles numa nuvem de pó e estilhaços de pedra. Jonas correu na direção de uma estátua e bateu nela com o pedaço de madeira. O golpe derrubou uma das criaturas, mas apenas por um segundo. A estátua ergueu-se de novo, o corpo rachado, mas ainda funcional. Nada que eu faço para elas dura mais do que 2 segundos. Gritou ele, recuando até a parede. Calista ergueu o olhar, murmurando para si mesma, como se montasse um quebra-cabeça invisível. É uma sala de julgamento, disse ela, mas para si mesma. Não, isso é um ciclo de defesa rúnica baseado em ativação de presença não autorizada. Deve haver um gatilho. Uma válvula de reset. Alguma coisa. Jonas olhou para Calista confuso e depois olhou para as estátuas, depois voltou o olhar para Calista. Pode ir traduzindo enquanto a gente é transformado em purê. Cala a boca e só tenta não morrer. Calista rosnou, os olhos brilhando com adrenalina e raciocínio puro. Eles são alimentados por condução arcana de movimento. Se eu encontrar o nó primário. Elian virou-se para ela, os olhos ardendo. Então encontra essa falha, Calista. Antes que... As estátuas avançaram. Elian rangeu os dentes de dor, ergueu a mão machucada e o anel em seu dedo brilhou. A mana acumulada tremia sob sua pele, quente como lava. Ele canalizou com tudo o que tinha e lançou um raio de energia violeta que rasgou a frente, cortando 4 inimigos ao meio. As estátuas explodiram em milhares de pedaços, mas eles continuaram se mexendo, voltando a se unir. Eles não são encantados por magia moderna. Calista disse, puxando Jonas pela gola antes que ele fosse atingido por um machado voador. São movidos por runas profundas. Magia fundida com matéria. Magia ancestral. O tipo que não se apaga com explosão. Ela correu até a parede leste. 3 colunas de pedra sustentavam arcos finamente entalhados. Em uma delas, havia um entalhe sutil, um círculo com 3 traços concêntricos. A marca de um ponto de controle de magia passiva. Ali. Era ali que tudo começava. Ela retirou um gancho de metal da bolsa, originalmente parte de um fecho de livro, e usou-o para abrir a tampa do entalhe com cuidado. Dentro, um emaranhado de pequenos cilindros de cobre e fios de cristal corroídos rangia com faíscas. Calista! Gritou Elian, desviando por pouco de uma lança que desceu como uma guilhotina. Se você vai fazer algo brilhante, faz agora. Preciso de tempo. Ela rebateu, rasgando um pedaço da suéter e usando o tecido como isolante térmico improvisado. Isso é como um nervo mágico. Se cortar errado, ativa o modo destruição. Ah, ótimo! Modo destruição. Sempre quis conhecer. Jonas. Silêncio. Me dá seu brinco. O quê? Agora. Ele tirou o pequeno brinco de cobre do lóbulo e atirou para ela. Calista o cravou no centro de uma fenda na estrutura. Um estalo. Depois, silêncio. Por 2 segundos. Elian se jogou na frente de 3 estátuas, desviando por milímetros, e lançou um feitiço de contenção. Correntes roxas saíram do anel e prenderam os tornozelos de estátuas que estavam prestes a perfurar Calista pelas costas. Ele puxou elas com força, fazendo elas caírem e se quebrarem com um choque. Um rugido de pedra cortou o ar. As estátuas começaram a se mover mais rápido. Não andavam mais. Corriam. Quase lá, ela sussurrou. Então, o chão tremeu. As estátuas pararam. No mesmo instante. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. Elian arfava, os ombros trêmulos.
Jonas estava sentado no chão, os olhos arregalados. Uma estátua parada a menos de meio metro dele, o machado suspenso no ar, congelado no último milésimo antes de atingir. Murmurou Jonas, abrindo um olho e vendo uma lança a centímetros de seu rosto. Eu tô vivo. Todos estamos, disse Calista, limpando a sujeira das mãos com um lenço. Elian se virou para ela, ofegante e sem palavras. Como? Ela deu de ombros, tentando parecer calma, embora o coração ainda matelasse. Toda sala de segurança construída com base em runas antigas precisa de um elo condutor. Cortei o fornecimento no nervo arcano principal. O sistema colapsou. Com um brinco, um pedaço de pano, e muito mais leitura do que é saudável para um ser humano. Respondeu, com um pequeno sorriso de canto. Jonas ergueu os braços para o céu como um sobrevivente que agradece por ainda estar respirando. Em seguida, tombou de costas sobre o chão de pedra fria e suja, rindo com uma alegria exausta que beirava o desespero. Você é um gênio. Um gênio levemente assustador, mas ainda assim, um gênio, declarou ele entre gargalhadas entrecortadas. Elian apenas assentiu, ainda ofegante, o peito subindo e descendo com força. Sua mente parecia presa entre a lógica recém-aplicada e a brutalidade do que acabará de presenciar. Estava viva, mas algo dentro dela tremia. Eu apliquei lógica, em um sistema de defesa mágico primitivo, respondeu, arqueando a sobrancelha. Mas havia um rubor sutil em seu rosto, uma centelha de orgulho involuntário que ela não conseguia esconder. Seus olhos deslizaram pelos companheiros. Vocês seguraram a linha de frente. Foi um trabalho em grupo. Mas então veio o cheiro. Não era enxofre, nem carne queimada, nem mesmo morte. Era algo pior. Um odor que não pertencia a este mundo, o fedor do impossível. Como carne que nunca nasceu. Como magia que fora arrancada à força do tecido da realidade. Como tempo, apodrecido. Era o fedor do que jamais deveria ter existido. E um segundo depois, ele chegou. A onda de energia invadiu a sala como uma avalanche invisível. Não havia luz. Nem som. Apenas uma muralha de vento silencioso, um impacto que não atingia a carne, mas a alma. Elian sentiu como se o ar ao redor estivesse tentando empurrá-lo para fora de si mesmo. Uma vibração dissonante que queria desmontar seus ossos, embaralhar seus pensamentos, apagar o que ele era. Jonas cambaleou para trás como se tivesse levado um soco no estômago. Suas pernas cederam, e ele caiu de joelhos entre as pedras, vomitando sem conseguir gritar, respirando como se o próprio ar tivesse se tornado venenoso. Calista gritou, mas nenhum som saiu. Seus olhos se fecharam com força, as mãos tapando os ouvidos, como se pudesse expulsar aquela coisa que se enroscava dentro do silêncio. Seus cabelos flutuaram como se estivessem submersos em água gelada. E Elian? Elian ficou imóvel. O sangue ainda escorria por entre seus dedos, mas ele já não sentia a dor. Seus olhos estavam presos na escuridão adiante, congelados num ponto onde o mundo parecia ter se rasgado. E então, a realidade cedeu. Não com barulho, não com luz, mas com sensação. Como cair de um precipício sem o consolo da queda. Como ser engolido pelo nada. Algo os puxava, um vórtice invisível que girava ao redor deles feito uma boca faminta. Era feito de sombras, de gritos afogados, de criaturas sem forma que sussurravam nas bordas da sanidade. Elian viu vislumbres. Rostos sem olhos. Mãos secas que se moviam como aranhas. Formas antigas demais para que a mente humana ousasse nomear. Eram ecos. Eram resíduos. Eram horrores que viviam do outro lado do véu, e que agora espiavam por uma fresta. Durou um segundo. Ou talvez uma eternidade. O tempo ali não obedecia a regras humanas. E então, quebrou-se de novo. O som voltou, como um trovão seco. Um estalo brutal que reverberou pelo chão e pelas paredes, arrancando os três daquele pesadelo espectral. Era um passo. Depois, outro. Um ritmo firme, impiedoso. Eles vinham de cima, da superfície. Mas não eram passos humanos. Não era couro. Não era carne. Era ferro. Era aço contra pedra. O som de algo que marchava, não com pressa, mas com propósito. A presença que se aproximava carregava a frieza do inevitável. Como o tilintar da guilhotina antes de descer. Como o eco de uma sentença já proferida. Calista apertou os olhos com força, ainda curvada ao lado de Elian, cujos olhos finalmente se moveram. Ele encarou Jonas, depois Calista. E pela primeira vez naquela noite, nenhum deles perguntou o que estava por vir. Eles sabiam.
Não era algo que se podia enfrentar com espadas. Nem com lógica. Era o tipo de coisa que nascia no intervalo entre mundos. E estava vindo. Obrigada por estar aqui. Sua escuta dá vida a essa história. Se Herança de Sombras tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Locra. O mundo oculto nem sempre avisa quando vai se revelar, mas o sininho, sim. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá e cuide-se. Um abraço. Porque algumas sombras não querem assustar. Querem ser vistas. E a nossa jornada está só começando.